Para começarmos, o que nós temos? A necessidade de compreender o que significa para o STJ julgar. O STJ não tem a finalidade de fazer justiça, não é um tribunal de segunda instância que deve analisar os fatos novamente, deve julgar as causas. Nunca foi, nunca foi. É necessário entender que o STJ tem como finalidade principal, uniformizar a interpretação das leis federais. Falando de outra forma, uniformizar a interpretação do direito federal. Por isso, ao fazer essa uniformização, ele acaba o quê? Propugnando a justiça ao trazer a solução uniforme para o direito. Ou essa é a ideia geral, né? Entre a teoria e a prática existem alguns problemas, mas claro que isso acontece na teoria. Mas o que é importante chamar a atenção? Diante disso, o principal meio de acesso ao STJ qual é? É o RESP. O RESP é como se fosse a jugular. O STJ está aqui, a jugular está aqui. Então, caramba, eu faltei aula de anatomia, que é jugular mesmo? Acho que é. Então, é a principal veia de acesso ao STJ. É o RESP. As outras demandas, habeas corpus originário, mandado de segurança, recurso de mandado de segurança, conflito de competência, são questões mais simples, em termos numéricos. Não é que não são relevantes, pelo contrário. Mas são mais simples. A maior parte da demanda do STJ é claro que é recurso especial. Ok, então isso é para nós nos lembrarmos, e aí eu já vou fazer a partir de agora citações mais substanciais. Por isso já passem a anotar aí, olha só, o agravo interno no ARESP 1.403.681. Vou falar de novo. 1.403.681. Olha o que fala no item 7. Ao Superior Tribunal de Justiça, instância especial a qual cabe uniformizar a interpretação da lei federal. Não compete revisitar as provas para remodelar a conclusão de fato. Então é exatamente esse aspecto. Mas se o principal meio de acesso é o recurso especial, o que é o tal reexame de fatos e provas? E aí, lembrando, você traz as suas perguntas sobre esse assunto e eu te pergunto, você já teve RESP não admitido por conta da súmula 7? Provavelmente sim, né? Conta aí para mim. Então, a ideia da súmula 7 não é uma invenção do STJ. Ela é muito antiga. Ela data, por exemplo, na jurisprudência, desde 1963. Em dezembro de 63, o Supremo, ainda sob a égide da Constituição de 46, editou a súmula 279. Pois é, a súmula 279 do Supremo, ela trata exatamente dos mesmos termos da súmula 7 do STJ. Tanto é assim que o TSE, olha como a gente vai linkando as coisas, que o TSE eleitoral, ao julgar o RESP, que é o recurso especial eleitoral, faz uso da súmula 7 do STJ e da súmula 279 do Supremo, porque não compete ao TSE julgar o quê? Matéria de fato. Então, são as mesmas súmulas que ele também julga. Mas aí vem a pergunta, o que é a revisão de fatos? Quando ela acontece e quando ela não acontece? Quando existem meandros e quando não existem esses meandros? Esse é o nosso principal objetivo para esclarecer essas questões. Vamos pegar alguns exemplos. Esses exemplos são um pouco mais simples de compreender a realidade, porque é no dia a dia, na lide processual, que nos deparamos com muitas e muitas questões que às vezes nos colocam em dúvida. E agora? Cabe RESP ou não cabe? Eu esbarro na súmula 7 ou eu não esbarro na súmula 7? E eu sei que essas dúvidas acontecem. É por
isso que, verificando essas questões, é mais fácil da gente perceber como podemos tangenciar a súmula 7, porque não adianta, igual uma ponta de faca, né? Não adianta querer ficar batendo aqui, ó, na ponta de faca. Não vai adiantar nada. Então eu tenho que saber o quê? Manuseá-la. É isso que é a pretensão deste nosso estudo, tá bom? Então vai mandando aí suas dúvidas. Vou dar 3 exemplos sobre súmula 7. Desses 3 exemplos, nós estaríamos o quê? Batendo na ponta de faca. Então presta atenção aqui no tio Gi, presta atenção. Exemplo 1. A testemunha falou isso aqui sim. Uma parte está dizendo, a testemunha falou. Aí a outra parte está dizendo, a testemunha não falou, não foi isso que ela falou. A testemunha falou ou não falou? 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 Vai adiantar essa discussão? Não! Porque vai chegar lá no STJ, sabe o que ele vai dizer? E eu com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês que se virem aí embaixo. É exatamente isso que acontece. Por que eu não tenho nada a ver com isso? Porque isso é súmula 7. É revisão do quê? De fatos. É análise de fatos para eu, STJ, decidir se aquela testemunha falou ou não falou. Eu não tenho que ir lá e olhar, tem aqui fatos, olha, eu tenho que talvez verificar o termo de audiência, ou tenho que verificar o ofício que foi expedido, ou tenho que analisar a carta precatória, ou tenho que, sei lá, qual documento que foi produzido. Então, essa prova, não posso eu, STJ, analisar. Gente, presta atenção nisso aqui. Então, é exatamente esse o ponto. Se eu, STJ, tenho que analisar o que aconteceu, isso é súmula 7. Então, esse foi o primeiro exemplo. Presta atenção no segundo exemplo agora. Houve o pagamento dessa parcela que o autor está requerendo, portanto, ela é indevida. Aí vem ele nas contrarrazões ao resto e diz, não houve o pagamento, não. O pagamento que ele está alegando é de outra parcela. Dessa aqui que eu estou cobrando, não houve, ela é devida. Houve o pagamento, não houve o pagamento. Houve o pagamento, não houve o pagamento. Pagou, não pagou, pagou, não pagou, pagou, não pagou, pagou, não pagou. Vai ficar nisso até quando? Parece episódio do Chaves. Então, olha só, aí os titios lá da STJ, os titios da capa preta vão dizer o quê? E eu com isso. É a mesma coisa. Então, súmula 7. Por quê? Eu, STJ, todo poderoso, vou lá e vou olhar. Pagou ou não pagou? João pagou o picolé para Maria ou não pagou? Não sei. Não me interessa. Eu, STJ, todo poderoso, superior, não sei nada disso. Porque eu não tenho atribuição para saber dessas coisas. Eu não vou saber se João pagou ou não pagou para Maria o picolé. Eu tenho que dizer o quê? Se ele tinha a obrigação ou não de pagar. Se ele tinha ou não a obrigação de pagar 1, 2, 10, 20. Aí sim, a gente vai chegar nesse ponto já já. Agora, se ele pagou ou não pagou o picolé, aí é outra história. Isso é o quê? Fato. O recibo está lá comprovando que ele pagou. Bom, eu tenho que analisar o recibo. É o quê? Análise de provas. Eu tenho que analisar o testemunho dado pelo sorveteiro. Análise de provas. Eu tenho que analisar o testemunho do vizinho que viu a Maria chupando o picolé de limão que o João pagou. Análise das provas. Entende? Então isso o STJ não pode fazer. Está fazendo sentido? Diz aí para mim se está. Vai dando esse feedback para eu saber que vocês estão comigo. Então esse foi o segundo ponto. Houve ou não houve pagamento dessa parcela? Houve ou não houve o cumprimento da obrigação? Não sei. Se você não sabe, eu que não vou saber também. É isso que o STJ diz na súmula 7, é isso que o Supremo diz na súmula 279. Vamos para mais um exemplo? Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Eu sei que esses daqui... caramba, tem gente que... rosa. Presta atenção. Houve um determinado valor fixado a título de danos morais. Ai, caraca! Fixou lá, digamos, 15 mil reais. Não importa qual é o caso, qual é o fato que deu origem aos danos morais. 15 mil reais. Aí vem com o resto dizendo o seguinte: irrisório, absurdo, ou completamente ilícito. Tem que elevar isso aqui.
pelo menos para 50 mil. Como é que pode? Aí vem aquele RESP afronta aos artigos 186, 927 do Código Civil, bem estruturado, bonito RESP, fugindo da súmula 283, da 280, da 281, da 136, da 284, da 135. Nada disso se aplica, tá lindo. O RESP tá bonito, ó. Chuchu. Beleza, o que você vai fazer? Provavelmente você vai morrer na súmula 7. A tendência é que morra na súmula 7. Por quê? Porque a jurisprudência do STJ diz que nesses casos, em regra, verificar se a indenização está ou não adequada é a súmula 7, porque aí tem que verificar o que aconteceu no caso, quais foram as premissas fixadas, quais foram as circunstâncias envolvidas, qual a capacidade econômica do réu, ou melhor, do autor do fato e da vítima, né, do réu e do autor, quais foram eventuais excludentes de responsabilidade civil. Então isso aí tem a ver com o quê? Com análise dos fatos. Em regra, é assim. Em regra. Então tem uma exceção que é quando absurdamente irrisório, absurdamente excessivo é a jurisprudência, mas a gente não vai entrar nesse ponto, eu só vou trazer qual é o entendimento, até porque eu não sou doutrinador, eu só trago o que os titios do STJ decidem, certo? Então tá bom. Então nós trouxemos 3 exemplos sobre súmula 7. E eu vou já trazer como seriam esses 3 exemplos de uma outra forma. Então fica aqui comigo. Eu não tinha anotado aqui não para trazer, mas eu vou trazer aqui também um exemplo de penal, né? Importante, claro que é. Como é que eu esqueço do crime? Galera do crime aí. Vamos lá. Olha só. Vamos pegar qualquer um desses aqui também. Apesar que eu falei, a testemunha falou ou não falou isso? Absolutamente dentro do processo penal, né? Mas vamos pegar no direito material. Por exemplo, houve ou não houve a conjunção carnal em crime contra a dignidade sexual? Houve ou não houve? Não sei. Eu, STJ, vou ter que saber? Eu não tenho nada a ver com isso, isso é súmula 7. Agora, se tem laudo, se tem comprovação, se tem alguns outros elementos envolvidos, aí pode ser que eu analise. Agora, em regra, houve ou não houve? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava nem lá. Vamos brincar desse jeito, é exatamente assim que acontece. Isto é o quê? Súmula 7. O texto da súmula 7 diz assim: o simples reexame de provas não enseja recurso especial. Então, quando a gente diz que o simples reexame de provas não enseja o recurso, nós estamos, em outras palavras, trazendo a mesma ideia daquilo que eu falei lá no início, quando a ênfase dada à atividade do STJ não é rever o direito. Falei bobagem agora. Quando a ênfase do STJ não é rever o caso, é verificar se o direito está completamente bem aplicado. É verificar se aquele direito está correto. Eu posso discordar do mérito? Pode, deve, claro. Eu discordo, por exemplo, de alguns entendimentos do STJ, pessoalmente falando, na minha análise. Mas o fato de eu discordar, né, eu não exponho aqui, porque não é meu objetivo, e também nas minhas atividades lá junto ao STJ, eu também não manifesto. Por quê? Porque eu tenho ali que decidir conforme a jurisprudência. Agora, é claro que em uma outra atividade poderia expor. O fato é que se eu não concordo, é uma coisa, mas o STJ analisou à luz da legislação federal? Analisou. Então ele cumpriu o mistério constitucional dele. Certo? Fazendo sentido isso. Por quê? Uma coisa é eu entender qual é a função jurisdicional, institucional, constitucional do STJ. No momento que eu entendo isso, fica mais fácil eu perceber que não adianta usar aquela frase muito comum no final das petições. Por isso, o juiz posto busca pela mais lídima e proba justiça. Não vai. Você nunca vai buscar lídima e proba justiça num recurso especial. Essa é a única coisa que você nunca vai buscar. Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque o que você busca no recurso especial
devido à sua fundamentação vinculada, é exatamente verificar se um dispositivo de lei federal foi ou não foi violado. E só. Ao verificar violação a um dispositivo de lei federal, o STJ estaria conferindo uniformidade à interpretação do direito federal. Por conferir essa uniformidade é que ele, então, permite o direito mais homogêneo e, por isso, mais justo na aplicação por todos os tribunais. Essa é a ideia. Agora, no momento em que eu tenho que decidir se aquilo ali aconteceu ou não, se o recibo está de acordo ou não, se a testemunha falou ou não, se aquele crime aconteceu ou não, se foi daquele jeito ou não, se foi naqueles termos ou não, tudo isso é súmula 7. Se aquele valor está condizente ou não com a capacidade econômica. Então, a maioria das coisas relacionadas ao direito, nesse aspecto aqui, nesse caldeirão que eu estou mexendo aqui, elas vão para o quê? Para os fatos. E aí você vai até dizer, mas Giovanni, como é que eu vou dissociar os fatos se o direito vem dos fatos? É verdade, mas você vai deduzir as consequências dos fatos. Aí sim, se você não sabe fazer isso, leia novamente, estude um pouco mais de filosofia do direito, de introdução ao estudo do direito. Porque, embora sejam muito próximos, existem aqui nuances, e aí a gente precisa fazer essa diferenciação. Então, esse raciocínio de abstração, que até a filosofia ajuda, vai te ajudar por demais na hora de você elaborar o seu recurso especial. Não insista na ideia de defender. Houve ou não houve, pagou ou não pagou, aconteceu ou não aconteceu, foi desse jeito, não foi, falou ou não falou. Tudo isso é súmula 7. Então, o que você precisa? Você não vai ficar batendo, ó, de novo, na ponta da faca. Você vai o quê? Aprender a manusear. Porque aí você vai utilizar o negócio como se fosse, opa, o pincel. E aí você passa a usar a súmula 7 a seu favor. Essa é a grande questão. Como eu vou usar a súmula 7 a meu favor? Entendendo a súmula 7 como tudo, né? A gente primeiro tem que entender para poder utilizar, senão a gente vai ficar repetindo fórmula igual matemática e achando que a gente não precisa entender a origem da fórmula. Quando a gente entende a origem da fórmula matemática, a gente consegue até adaptá-la. Então, entendendo a origem da súmula 7, a origem da função institucional do STJ e do Supremo, aí a gente consegue adaptá-la para ser o que? Uma ferramenta útil. Ok, o que nós vamos fazer então? Nós vamos lembrar que o STJ, vou até mudar aqui, compete o quê? Uniformizar a interpretação das leis federais. Então aqui de azul nós temos reexame dos fatos. Lembrando, pode, não pode, fez, não fez, pagou, não pagou, falou, não falou. Tá, isso aqui não. Mas ele tem o quê como obrigação? Verificar o direito federal. A partir dessa verificação, pode ter uma consequência de fatos. Ou melhor, geralmente tem uma consequência de fatos. É como se eu estabelecesse uma premissa e essa premissa me traz consequências no mundo dos fatos. Não é assim? Uma lei genérica, abstrata, definida pelo legislativo, me traz uma consequência no mundo dos fatos. Ao fazer isso, eu então tenho uma espécie de subsunção. Legal, ao fazer isso, os titios do STJ estão permitindo que você use uma ferramenta diferente. Essa ferramenta pode ser chamada também de revaloração das provas. Revaloração ou valoração das provas. Como que acontece isso? Ou dos fatos também, né? Como que acontece essa valoração? Presta atenção para você aprender a usar essa ferramenta de uma vez por todas. Você precisa perceber o seguinte. Bom, eu não vou bater na ponta da faca. Eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o conteúdo jurídico e alegar a consequência fática daquele conteúdo jurídico. Então, o tribunal decidiu. Não houve o pagamento. E aí a outra parte está dizendo lá.
não houve o pagamento. Então eu digo o quê? Realmente não houve o pagamento. Qual a consequência jurídica de não ter havido o pagamento? Percebe como mudou de cenário? Aí o STJ atua. É claro, você vai me dizer, mas espera aí, nem todos os processos são assim. É verdade, eu concordo com você. Porque tem situações em que você ainda está discutindo, houve ou não houve o pagamento. Espera aí, não houve o pagamento. Aí não cabe ao STJ. Tem casos que ainda vão ficar lá na primeira ou na segunda instância. Não cabe tudo ao STJ. Mas, se você consegue mexer nas coisas, mexer no sentido de mostrar para que serve, né? Aí sim você leva. Então, vamos pegar vários exemplos agora para ficar mais fácil essa questão. No momento que você entende que não é reexame, é revaloração das provas, aí sim. Aí sim você consegue levar de forma articulada muito mais questões para o STJ. Vou pegar os mesmos 3 exemplos que eu dei antes para nós analisarmos como seriam eles na revaloração das provas. Primeiro foi, a testemunha falou ou não falou isso? Falou, não falou, falou, não falou, seria reexame. Vamos para a revaloração. A testemunha declarou sim que tal fato aconteceu. Mas para a testemunha ter declarado isso, como é que o STJ vai ter certeza? Aí entram os 2 elementos da revaloração. Primeiro, que as duas partes concordem, ou seja, que o fato seja incontroverso. Eu não tenho dúvida que aquilo aconteceu, no caso que a testemunha declarou aquilo. Não há controvérsia sobre aquilo. Porque se eu ficar questionando, o céu é azul, o céu é rosa, o céu é azul, o céu é rosa, não importa. Não importa ao STJ. Mas se as partes estão dizendo, o céu é azul, ponto, estamos de acordo, superada essa questão, fato incontroverso nos autos. Aí o tribunal vai ter, lá o tribunal de origem, o TJ ou o TRF, vai ter feito uma análise das situações. Ele vai ter o quê? Feito um escorço, um resumo, uma narrativa daqueles fatos, no que for essencial para compreender. É como se para o tribunal de origem, fossem controversos os fatos também. Então, aquele cenário fático não causa dúvidas. É só o efeito jurídico. Então, nesse nosso caso, a testemunha declarou que tal fato, declarou ou não declarou? Aí é reexame. Vamos para a revaloração. A testemunha declarou, sim, tal fato aconteceu, não estamos negando, é incontroverso. Mas somente o testemunho dela é insuficiente para condenação. É a minha tese no resto. Somente o testemunho dessa testemunha, redundância, é insuficiente para condenação. Aí vem a outra parte, nas contrarrazões, e fala, não, o testemunho dela é suficiente. Aí o STJ vai dizer o quê? O testemunho desta pessoa aqui é suficiente ou não é suficiente para condenação? Geralmente você quer o quê? Revaloração. No nosso exemplo, tá? Dentro das circunstâncias que estão aqui colocadas. Vamos para mais uma situação. O exemplo 2 que eu dei. Houve ou não houve pagamento da parcela? Houve ou não houve? Houve ou não houve? Pagou ou não pagou? Isso é súmula 7. Como é que a gente bota isso em revaloração? Não houve o pagamento da parcela. Não houve porque ele não deveria ter sido pago, já que foi declarada a relação jurídica extinta. Foi declarada extinta. Aí o STJ vai analisar o quê? Opa, teve uma extinção ou não teve? Ah, foi extinta, olha só. Então foi extinta, então isso aqui é indevido. Foi extinta, então é devido. Então é o efeito jurídico dessa declaração. É o efeito jurídico dessa análise. É o efeito fático dessa análise jurídica. É o efeito fático dessa percepção. É isso que importa como valoração. Então a diferença é bem substancial. Às vezes parece tênue, mas é substancial. Vamos para mais um exemplo. Nós tínhamos colocado, é irrisório ou não é irrisório o montante fixado na indenização? Aí na revaloração, e esse eu sei que é um ponto um pouquinho mais controverso, o que nós temos? É irrisório ou não é irrisório? Aqui a gente sabe que em regra é súmula 7. Nós temos, por exemplo, o caso de uma concessionária em que ela estava sendo processada, porque o que tinha ali estabelecido era o seguinte:
O carro foi comprado 0 quilômetro, era um carro no valor aproximado de R$140 mil, comprado zero. Durante 30 dias depois da compra, o consumidor teve que ir pelo menos 8 vezes à concessionária para verificar erros diversos, problemas sérios no carro, e ele pediu a devolução do valor porque estava insatisfeito. E aí conseguiu a devolução judicialmente, mas foram negados os danos morais em primeira e em segunda instância. Chegou no STJ, a jurisprudência entende que, nesse caso, é sim configurado o dano moral. 8 vezes em menos de um mês ter que ir, e a concessionária não negou isso, não negava. Se ela dissesse, ele não foi lá não, aí seria súmula 7. Ela dizia o seguinte, foi sim, mas isso não gera dano moral. E o STJ disse o quê? Foi, está em controverso, gera dano moral sim. Então ele foi lá, o próprio STJ fixou no RESP diretamente o valor a título de danos morais. Percebe a diferença? Então essas questões mostram muito pontualmente a importância da gente verificar se é reexame ou se é revaloração. É uma consequência. Então, anote aí 2 julgados interessantes para o seu estudo, o seu aprendizado. O primeiro é o agravo interno no ARESP 661.530. Olha o que ele fala. De acordo com o entendimento pacificado nesta corte, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos constantes do acórdão de apelação é possível em sede de recurso especial. Então não confunda, às vezes tem artigos, professores que não conhecendo tanto a praxe do STJ fala essa bobagem, dizendo que o STJ não é possível a revaloração dos fatos. Errado, não é possível o reexame, mas a revaloração, sim. Eu acabei não anotando quem é o relator aqui nesse meu resumo, mas você precisa então ter noção desse tipo de cuidado. Outro é o agravo regimental no RESP 1.815.441. Nesse caso aqui, galera de penal, olha só, ficou em dúvida se era crime ou se era contravenção penal. Os fatos estavam bem descritos no acórdão, não havia questionamento se aconteceu ou se não aconteceu, as partes tinham eles como incontroversos, e aí tem a narrativa no próprio acórdão do STJ, que ele até fala assim, consta no acórdão vergastado que o réu, na primeira oportunidade, passou a mão entre as pernas da ofendida, que é um crime contra a dignidade sexual. E na segunda ocasião, colocou a ofendida no colo e passou a mão em seu pubis. E o STJ, só com essa descrição que estava incontroversa, as duas partes confirmavam que foi isso, e o acórdão narrava que foi isso, entendeu o seguinte, a controvérsia é inadequada a controvérsia atinente à inadequada desclassificação para contravenção não necessita de reexame. Então ele afastou a súmula 7. Por quê? Porque com essa mera descrição é suficiente a análise e a conclusão jurídica.